Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na aula número 19 desta segunda teoria, que eu tentei dar uma interpretação do livro de Apocalipse, mais especificamente no seu capítulo 17, e tem como título exatamente Oito Yavene. Pode parecer estranho, não é? Porque temos mais uma aula depois da conclusão desta mesma teoria, porque ao estudar um pouco mais sobre o abismo, eu cheguei à conclusão de que, de certa forma, eu tinha falhado na conclusão da minha segunda teoria. E hoje, como tu podes ver, e sem nenhum problema, eu trago exatamente aqui a minha primeira falha. Obviamente, como eu sempre disse desde o início, estas conclusões são feitas por um ser humano, portanto, que pode falhar, e como tu vês, não é? Existe aqui uma falha. Só que essa falha está entre aspas, e durante a aula nós explicaremos porque é que está entre aspas. Desde já convido-te tu a inscrever-te no canal, não é? Se este canal é importante para ti, deixares o teu like, compartilhares os nossos vídeos e acionares as notificações para receberes mais informações deste canal que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Ketonite. Esta tua atitude vai ajudar exatamente este canal a crescer e a provocar nos outros também um gosto pelo estudo das Sagradas Escrituras. É esse o nosso único objetivo. Se bem te recordas, na aula número 4 desta mesma teoria, deste conjunto de aulas que tenta explicar esta minha segunda teoria, nós falávamos sobre o abismo. Desde já convido-te a ver esta aula, ela está aqui no canal, e portanto, se já viste, também o conselho sempre a reveres, porque vais sempre encontrar coisas novas. E esta aula vai ser importante porque nos vai ajudar exatamente a compreender aquilo que eu trago hoje. Desde já faço também já um breve resumo dessa mesma aula, apresentando-te exatamente o versículo 8 do capítulo 17 de Apocalipse, que diz o seguinte: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, ainda que é. Este é o versículo 8 do excelente livro de Apocalipse, no seu capítulo 17, e que na altura, nessa mesma aula sobre o abismo, nós falávamos na palavra abissou, como tu podes ver aqui escrito em grego, abissou. E aquilo que eu dizia nesta aula era que eu tentei procurar esta mesma palavra abissou no Segundo Testamento e não encontrei, a não ser no livro de Apocalipse. E que todas as vezes que aparecia no livro de Apocalipse, aparecia com a mesma conotação, isto é, sem explicação. E aquilo que eu dizia é que, como não tinha encontrado no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, a palavra abissou, eu fui à procura dessa mesma palavra no Primeiro Testamento. E que encontrei exatamente na linda história, trágica também, do dilúvio. Okay? Que eu dizia que a terra nas próprias nuvens, no céu, não tinha água suficiente para inundar toda a terra, e que as fontes do abismo se abriram, ok? Portanto, trazendo exatamente água sobre a terra de forma que ela ficou submersa. Portanto, as águas cobriram toda a terra. E eu dizia exatamente que esse mesmo abismo era, portanto, era como se fosse um fosso, mas com água. Portanto, estava envolvida água. E diz mesmo que no dilúvio houve muita água que veio dos céus e das fontes do abismo. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Okay? A palavra para abismo não é abissou, como é óbvio, porque abissou é em grego, mas sim terrume.
ou Tehom, que está aqui escrito em hebraico, Tehom. Também te dizia que esta mesma palavra, Abis, Tehum, que foi traduzida por abismo, está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Portanto, mais uma vez aqui abismo relacionado com águas. Então aquilo que eu dizia, a conclusão que eu tirava, era que a besta, ao subir do abismo, o que ela subiria era exatamente de águas profundas. E que, obviamente, como a primeira besta de Apocalipse 13 sobe do mar, então esta besta era exatamente a besta que tinha subido do mar, que podia ser dito de outra maneira como sendo a besta a subir do abismo. E, portanto, abismo seria águas profundas. E agora eu vou trazer exatamente aquilo, a minha falha. Okay? Eu vou ler aquilo que eu escrevi na minha teoria. Portanto, como tu vês, esta minha teoria, a minha segunda teoria já tem mais páginas, já vai em 106 páginas. Porque aquilo que eu vou descobrindo, eu vou acrescentando a esta mesma teoria. Aquilo que eu chamo das minhas pérolas, portanto, as minhas pérolas são exatamente estes meus estudos, as minhas teorias. Eu, na minha ideia, penso que elas vão ficando cada vez mais bonitas. A ideia é essa. Nunca apagando aquilo que já foi escrito, porque está correto, ok? Mas sempre acrescentando aquilo que eu acho que vou descobrindo, não é? Que é as minhas descobertas. E digo o seguinte: escrevo estas palavras em conclusão deste versículo, cerca de 1 ano e meio após a publicação desta teoria, para dizer que ela tem uma falha. E como tu podes ver, mais uma vez, a falha está entre aspas. Portanto, já passou mais ou menos 1 ano e meio que eu concluí a minha segunda teoria e surgiu exatamente esta falha, que eu descobri uma falha na teoria. Não encontrar algo não é o mesmo que ele não exista. Portanto, nós em matemáticos, e eu sempre te disse isto desde o início, quando eu digo que não encontro algo, não quer dizer que não exista. Okay? Apenas não foi encontrado. Então eu dizia que a palavra abissou não existia mais nenhuma vez no Segundo Testamento, a não ser no Apocalipse. E isto tudo, portanto, o facto de não encontrar abismo no Segundo Testamento vem exatamente por causa de uma única letra grega. Eu vou-te já explicar porquê. É verdade que tentei encontrar a palavra abissou, abismo, no Segundo Testamento e só encontrei no livro do Apocalipse. Isto é verdade. E por incrível que pareça, eu continuo com a mesma ideia. Portanto, eu fui à procura da palavra abissou, novamente, no Segundo Testamento, e só encontrei no livro de Apocalipse. Portanto, eu continuo exatamente com a mesma ideia. Portanto, desde já, eu não falhei. Okay? Portanto, eu não falhei porque a palavra abissou não encontrei mais nenhuma vez a não ser no livro de Apocalipse. E se tu encontrares, tá bem? Deixa aí nos comentários. Tá bem? Eu gostava mesmo de saber se existe mais algum livro do Segundo Testamento, Novo Testamento, que tenha a palavra abissou. Gostava de saber. No entanto, ao tentar refutar uma conclusão de um vídeo do YouTube sobre subir do abismo, encontrei um versículo no Segundo Testamento, fora do livro de Apocalipse, onde se encontra a palavra grega abisson. Abisson. Portanto, termina com um N. Abisson. Que também foi traduzido por abismo. Portanto, eu não encontrei abissou, mas encontrei abisson, que foi traduzida por abismo. E agora tu podes perguntar, mas qual é a diferença entre as duas palavras? Para já não são a mesma palavra. Okay? Uma é abissou, outra é abisson. Portanto, não é a mesma coisa. E, só que as duas palavras podem ser traduzidas por abismo. Porquê? Porque eu, para mim, na minha ideia, abissou é um abismo com água. E abisson pode ser um abismo com água ou um abismo sem água. Ok? É essa a ideia que eu tenho. E também, se tens outra ideia, deixa aí nos comentários. Tá bem? Eu quando faço isto é exatamente para nós procurarmos a verdade e não eu ter unicamente a verdade. Não é esse o objetivo. Tá bem? Se tiveres alguma ideia contrária, publica aí, porque nós andamos todos a aprender. E cada vez mais tenho a certeza de que as simbologias do livro do Apocalipse foram criadas pelo Mestre Yeshua, Jesus. Não tenho dúvidas nenhumas. Porquê é que eu digo isto?
Porque eu vou-te contar aqui uma história maravilhosa. Okay? Uma história maravilhosa que se passou com o mestre Yeshua, que diz o seguinte: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Portanto, navegaram, portanto já estás a ver que estamos a falar em água, não é? Navegar em cima da água, como é óbvio. E diz assim: e quando desceram para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Okay? É esta ideia, muitas pessoas têm a ideia do subir do abismo dos sepulcros. Aqui fala em sepulcros, de facto, mas também fala em água. Porquê? Porque diz quando desceram para a terra. Ora, se desceram para a terra, quer dizer que estavam na água. É tão simples como isso. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Portanto, como estás a ver, não era este homem que estava a falar, porque possivelmente o homem nem conhecia Jesus, mas os demónios conheciam Jesus e sabiam que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Portanto, repara, Filho de Deus. Portanto, Jesus é o Filho de Deus e este mesmo Deus é o Altíssimo. Não há nada mais alto do que Deus. Deus está acima de todas as coisas. Tão simples como isto. Portanto, estás a ver que até os próprios demónios conhecem muito bem a doutrina. Diz assim: peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Portanto, este homem tinha um espírito imundo, que estava possesso por demónios, ok? E, como tu podes ver, não era o homem que falava, mas sim estes demónios. Porquê? Porque Jesus tinha dito para eles saírem deste mesmo homem. E eles, costuma-se dizer, sabiam que teriam que sair, não é? Porque Jesus tem poder para os tirar, é? Ele é quem manda. E, portanto, eles, quase como a dizer, o que é que tu vens para aqui nos incomodar, não é? E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demónio para os desertos. Portanto, eles tentavam prender aquele homem, não é? Porque não conseguiam tirar aqueles demónios dentro do seu corpo, mas a força daqueles demónios fazia com que aquelas cadeias e grilhões fossem como palha, não é? É tão simples como isto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado neles muitos demónios. Portanto, como tu vês, não era apenas um demónio, mas sim muitos demónios. Por isso, agora, a partir de agora, vais ver sempre no plural. E rogavam-lhe, não é? Plural, que os não mandasse para o abismo. E é aqui que está a palavra abisson. Portanto, o que é que estes demónios não queriam ir? Para o abismo, para o abisson. Não é abissou, mas sim abisson. Ok? Que também foi traduzido por abismo e que também pode ser traduzido por abismo, como é óbvio. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe, portanto, mais uma vez, no plural, que lhes concedesse entrar neles. Neles quem? Nos porcos, como é óbvio. E concedeu-lhes. Portanto, Jesus deu-lhes autorização para entrar nos porcos. Agora repara que os porcos não tinham culpa nenhuma, nem tinham pedido que lhes entrasse deles os demónios. Portanto, eles não podiam entrar nos demónios sem a autorização de Deus. E neste caso do seu filho. E eles só puderam entrar nos porcos porque Jesus deu autorização para eles entrar nos porcos. Ok? E tendo saído os demónios do homem, portanto, eles saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despinhadeiro no lago, que lago? Exatamente no mar da Galileia, e afogou-se. Portanto, eles afogaram-se. Portanto, repara que este é o mar da Galileia, portanto, porque logo no início tu viste que era na região da Galileia, portanto é o mar da Galileia. Estes porcos caíram exatamente dentro do mar da Galileia e afogaram-se todos. Ok? Portanto, como tu vês, não é? Abismo está relacionado exatamente com este tal despinhadeiro, uma coisa profunda, mas que lá no fundo tem exatamente água. Porquê? Porque os porcos morreram dentro da água. E agora vou-te dar aqui a minha explicação, está bem? Aquilo que eu penso sobre este relato e sobre a minha falha. Que diz o seguinte: entrando nos porcos, os demónios continuariam de certa forma perto do ser humano, sempre encontrando uma oportunidade para realizar o seu trabalho. Portanto, eles sabiam
que se entrassem naqueles porcos e não fossem para o abismo, eles estariam sempre próximos do ser humano. Isto é, quando o ser humano lhes desse autorização para entrar neles, não é? Eles estariam ali logo, costuma-se dizer, à mão de semear. E eu imagino, portanto, aquela ideia que eu tenho e aquela imagem que eu te mostrei é elucidativa disto. Eu imagino os porcos a comer muito descansados quando de repente sentiram algo estranho, não é? E semelhante a uma descarga elétrica. Eles ficaram de tal forma desnorteados que começaram a correr desalmadamente em direção ao penhasco e lançaram-se no lago, no mar da Galileia. Portanto, os porcos sentiram algo de estranho, não é? Como se fosse uma descarga elétrica, eles quase dizer que é isto, não é? Eles ficaram completamente fora de si portanto, eles correram em direção ao penhasco e lançaram-se exatamente à água. Não sei qual foi a sensação dos porcos, coitados dos bichos, que não tinham culpa nenhuma do assunto. Pronto, e os porcos afogaram-se, não é? Porque eles morreram exatamente dentro d'água. Portanto, os porcos afogaram-se. Estamos a falar de água. Jesus sabia muito bem que o resultado seria esse. Portanto, aquilo que eu te estou a dizer é aquilo que eu acho, não é? Aquilo que eu penso, que pode estar errado, como é óbvio. Mas Jesus sabia muito bem que o resultado seria esse e por isso satisfez-lhes o pedido. Os demónios não queriam ir para o abismo, no entanto foram lá parar. Portanto, aquilo que eu acho é que eles não queriam ir para o abismo, não é? Talvez se fosse até um abismo sem água, não é? Mas este era um abismo com água porque eles foram parar dentro do mar da Galileia. E eu até vou um pouco mais longe, portanto, na minha interpretação. E estando eles nos porcos, a quando do afogamento, eles também morreram. Portanto, é aquilo que eu acho. Portanto, eles, ao entrarem dentro dos porcos, os porcos, ao morrerem afogados, os demónios também foram destruídos. E aquilo que eu digo é, se Jesus os tivesse mandado para o abismo, eles estariam, de certa forma, presos nesse mesmo abismo. No entanto, dentro dos porcos, eles foram destruídos para sempre. E eu tenho quase a certeza que aqueles demónios nunca mais incomodaram os humanos, ok? Portanto, eles foram mesmo destruídos para sempre. Eu convido-te a ler Apocalipse 20, onde tu vais encontrar exatamente esta relação entre o abismo, não é? E os demónios, ok? Lê o Apocalipse 20 que tu vais perceber aquilo que eu quero dizer. Portanto, eu um dia ainda hei de falar sobre o assunto, mas para já não quero me alongar mais neste assunto. Porque tu podes ver exatamente que estes demónios, não é? Eles não queriam ir para o abismo, mas eles foram lá parar com os porcos. E para mim eles foram destruídos para sempre. E aquilo que eu digo é que temos aqui uma prova no Novo Testamento, portanto no Segundo Testamento, mostrando que abismo significa exatamente águas profundas. Okay? Portanto, não tenho nenhuma dúvida que a besta subiria do abismo, é exatamente subiria de águas profundas. E mais uma vez verificamos que os dois testamentos estão em perfeita sintonia, ok? Perfeita sintonia. Esta linda história encontra-se no livro magnífico de Lucas, capítulo 8, ok? Portanto, se quiseres ler esta história em pormenor, eu já te contei aqui a história, aquilo é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra abismo está exatamente no versículo 31. E podes pesquisar em grego, tá bem? Portanto, eu trago-te aqui mesmo os originais, para que não haja qualquer tipo de dúvida. Eu encontrei mais uma vez a palavra abismo, em Romanos 10, 7. Portanto, há duas situações na Bíblia, no Novo Testamento, onde aparece a palavra abissou. Uma delas é em Lucas, a outra em Romanos 10, 7. Sei que pode parecer blasfémia, aquilo que eu vou dizer agora, mas em Romanos 10, para além das explicações acrescentadas, que eu acho que não foram escritas por Paulo, e eu penso que ele está a referir-se, quando fala em abismo, a profundidade. Eu fiz aqui um esquema para que tu percebesses. Portanto, esta é a história dos porcos a lançarem-se no mar da Galileia. E aquilo que eu tenho como base é que o céu significa exatamente a altitude e o abismo a profundidade. Obviamente, como eu já te disse, que este abismo pode ser um abismo sem água. Imagina um poço, não é? O poço tem água exatamente lá no fundo, no abismo, mas também pode haver um poço que não tem água, isto é, um poço, um abismo sem água. Também pode acontecer o caso. O que é sempre uma coisa profunda, okay? Profundidade, ok? E eu vou tentar dar-te aqui a minha explicação. Em matemática, quando falamos de altitude, estamos a falar de uma altura positiva.
isto é, a distância na vertical para cima entre um ponto da superfície terrestre e a profundidade, não é, com uma altura negativa, isto é, aquilo que está abaixo do nível médio das águas do mar. Obviamente que não pode não ter água, está bem? Até penso que se chama uma altitude negativa, ok? Mas é sempre uma altura negativa. Portanto, a altura positiva, a altura que está acima do nível médio das águas do mar, e a altura negativa, aquilo que está abaixo do nível médio das águas do mar. E este abismo é exatamente a ideia de que ele tanto pode ter água como não ter. Okay? Eu penso que já aqueles nossos antepassados, não é, que nós às vezes dizemos que eles ainda não sabiam muita coisa, eu acho que eles já sabiam isto muito bem, tá bem? Eles sabem mais do que aquilo que a gente pensa, ou sabiam mais do que aquilo que a gente pensa. E note-se que abismo também pode representar um fosso sem água, okay? Aquilo que eu já disse. Mas penso que a história dos porcos, okay? A história dos porcos, eles ao entrar no mar da Galileia e morrerem afogados, tira qualquer tipo de dúvida. E eu penso que esta história é uma profecia. Obviamente que tu nunca me vais ver a falar sobre os porcos e esta profecia dos porcos. Isto eu vou sempre guardar para mim. Okay? Mas eu penso que esta história é uma profecia. E a única coisa que eu te vou dizer é que os porcos entraram no abismo. E se há uma profecia, estaria no futuro. Isto é, os porcos entrariam no abismo e a besta havia de subir do mesmo abismo. E estamos a falar de água. Portanto, sem dúvida nenhuma, okay, a besta, quando subiria do abismo, está-se a referir exatamente a águas profundas. O que o anjo está a dizer a João em Apocalipse 17 é que essa besta é exatamente a primeira besta do Apocalipse 13. E eu cada vez tenho menos dúvidas, não é? Porque ao estudar a Bíblia, mesmo a estudar outras coisas que não estão inteiramente ligadas, como por exemplo isto do abismo, dos porcos, vou exatamente encontrar mais evidências, que para mim já começam a ser provas, de que aquilo que eu estou a dizer está correto. Okay? E penso que cada vez tenho menos dúvidas de que eu possa estar correto. Obviamente que olhando para todas as interpretações dos outros estudiosos das Sagradas Escrituras, costuma-se dizer eu estou um pouco só, não é? Porque nunca vi ninguém a dizer coisa semelhante, mas cada vez começo a ter mais a certeza de que posso estar certo. Okay? E isso é um bocado confuso para mim, não é? Como é que chego a conclusões diferentes? Mas eu quero com isto não engrandecer o meu nome, não é este o objetivo, mas é ajudar-te também a pesquisar as Sagradas Escrituras. E como tu podes ver, não é? Nunca está nada fechado e que tens sempre coisas novas para descobrir. Tá bem? Portanto, nunca estará nada, as minhas teorias nunca estarão fechadas. E aquilo que eu dizia que não tinha encontrado uma situação de abismo onde pudesse provar que a besta subiria das águas, como tu vês a história dos porcos, não é? Onde é que os porcos foram parar? Exatamente dentro da água, tá bem? No abismo. E a besta haveria de subir do abismo, que é exatamente subir das águas. Portanto, aqui temos mais uma evidência, uma prova, para mim já começam a ser provas, de que a besta haveria de subir do abismo, que é exatamente a primeira besta do Apocalipse 13, que é a besta que sobe do mar. Portanto, mais uma prova, mais uma evidência que nós temos de que as bestas são exatamente as mesmas. Que isto também possa servir para a tua edificação espiritual, que possa te ajudar a compreender a palavra de Deus. E se tu gostaste desta aula e vens gostando exatamente deste canal da Escola Kitonite, convido-te a inscreveres no canal, a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o teu like e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.